Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 27 de janeiro, do Opinião 2.0. Vão comentar, analisar as notícias com você o advogado e jornalista Marcelo Pavão e a também advogada Camila Amorim. E nós vamos começar analisando um vídeo muito interessante que foi gravado por um morador de Bertioga, ou um frequentador da praia de Guaratuba, em Bertioga. Por que é interessante? Porque hoje, qualquer cidadão, qualquer cidadã tem uma arma contra irregularidades. O que ele fez? Ele viu uma moto aquática, um jet ski, fazendo manobras de risco no mesmo local, perto de banhistas, onde morreu em fevereiro de 2012 aquela menina Graziele, que comoveu o país todo, a morte dela. Uma moto aquática invadiu a areia, atropelou a menina e matou a menina. Olha só, perto de banhistas, o motorista, o piloto do jet ski da moto aquática fazendo as manobras e o morador de Guaratuba registrou, postou nas redes sociais e pediu, Pavão, mais patrulhamento, mais fiscalização da Marinha ou da Polícia Militar ou do Bombeiro, de quem for, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, eu começo dando risada, né? A gente está lembrando agora 10 anos da morte daquela menina na praia e agora cenas acontecem. Mas não é só nessa praia que está acontecendo. Aqui em Santos também está cheio de jet ski, lanchas que param a poucos metros da praia. Aqui o mar, como é calmo aqui em Santos, muita gente utiliza o mar para nadar. E eu tenho visto jet ski, tenho visto várias outras coisas, inclusive paraglider também, que desce no meio entre os prédios. E eu não tenho visto uma única fiscalização, Paulo. É a mesma coisa aí. Cadê a Marinha? Cadê a fiscalização da Marinha? Aqui em Santos, dificilmente tem alguma fiscalização da Marinha. Provavelmente Bertioga, pior ainda. E conforme for indo para as praias do litoral norte, vai ser menos ainda. Eu não vejo, sinceramente, essa fiscalização. Eu não vejo. Eu gostaria de dizer aqui, olha, de vez em quando aparece, eu não vejo. Então, assim, o anúncio de uma tragédia que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque nada vai ser feito. A pessoa que filmou falou, olha, eu peço, faça alguma coisa. Não adianta. Nós não temos a nossa fiscalização sempre é aquela após a tragédia, que as coisas são todas ditas depois. Ninguém está fazendo antes. Então, não é uma questão, Paulo, de pedir, é uma questão assim, eu não vejo, eu moro em frente à praia aqui de Santos, eu não vejo a fiscalização da Marinha na praia de Santos e muito menos, então a Marinha que precisa se posicionar, precisa colocar diante da quantidade de pessoas, principalmente no verão, né? Para mim a fiscalização ela tem que ser todos os dias do ano, mas principalmente agora que as pessoas, muita gente está de férias, com lancha, com jet ski, as pessoas estão na praia, então há uma necessidade clara da Marinha fazer essa fiscalização. Passou da hora, eu não vejo, sinceramente, eu gostaria que o pessoal da Marinha, os representantes da Marinha aqui na região se posicionassem, porque assim, fiscalizar de binóculo não adianta nada. Falar que está vendo do alto de umas câmaras não adianta nada. Tem que botar barquinho na água, fiscalizar, multar, ficar incisivo. As pessoas precisam sentir a presença da autoridade ali na praia, ali no mar. Eu, sinceramente, eu não sinto a menor presença da autoridade da Marinha nas águas e é cada um por si. Isso é o que eu vejo. Eu não vejo ordem, eu vejo uma grande bagunça sem ninguém fiscalizando. Inclusive as praias do Guarujá, as praias do Litoral Sul, eu não vejo. Então, com a palavra Marinha, espero que chegue a bronca até a Marinha e que se posicione. Olha, nós estamos dia e noite mostrando tal. Ou coloque agora, porque olha, isso acontece, tá cheio de gente aí nas imagens, tá cheio de gente, eles estão perto. Cadê a autoridade? É porque não tem, não está presente. E é por isso que acontece isso, Paulo. O frequentador da praia, ele viu uma cena dessa, o rapaz que filmou o vídeo, inclusive, ou a moça, não sei quem filmou,
Ele não sabe nem se o piloto do jet ski tem habilitação ou não para estar fazendo isso, né? Que mesmo que tenha, ele não poderia fazer isso. No caso da menina Graziele, foi um menor de 14 anos que estava pilotando jet ski. Depois o caseiro tentou assumir que tinha sido ele, que levou a moto para a praia, que não sei o quê. Acabou tendo um julgamento que em 2016 resultou em penas de trabalho comunitário para os autores involuntários, é verdade, do crime, mas a vida da menina se perdeu, né? Era uma turista que pela primeira vez estava na praia, 3 anos de idade, e a vida dela se perdeu. Você viu cenas desse tipo quando esteve por esse janeiro aqui no litoral, Camila? Viu fiscalização? Como é que foi? Boa tarde. Boa tarde a todos. Paulo, o que eu notei ali, pelo menos meu apartamento entre o canal 1 e 2 em Santos, que a questão do policiamento na areia em si, eu vi mais forte. Tinha muita gente, muitos policiais de quadriciclo andando pela praia, andando pela areia. Mas em relação à parte de água, né, não, realmente a gente vê coisas loucas, né, como o jet ski, uma coisa que há muito tempo me incomoda, porque eu vou constantemente para Santos com meu sobrinho, é que a gente também não vê muita regra para os surfistas, né? Então, a hora que a gente olha, muitos surfistas estão com a prancha a metros da gente, a metros de crianças, que eu também acho que é muito perigoso, né? Uma pranchada ali pode ser fatal. E uma outra coisa que tem me chamado muita atenção, principalmente, eu não sei dizer do resto, mas ali no canal 1 e 2, que é onde eu vivencio, é assalto no calçadão à mão armada. No jardim, nós temos em Santos um jardim magnífico, ali é muito agradável de passear, mas está tendo muito assalto com mão armada. E outra coisa também é a questão dos cachorros. Eu acho que muita gente não entendeu ainda a lei que foi aprovada, que não é para o cachorro ficar na água, ficar na beirinha da água, o cachorro tem que ficar na faixa de trás da areia. Então, são coisas que a gente vê que realmente falta o poder público agir, que não tem essa coerência como a gente gostaria. E a mesma coisa do jet ski. Ali no canal, entre o canal 1 aquela estátua bonita do Tomi Otaki, vermelha, emissário, você vê também muito jet ski, muita gente na água com automóveis aquáticos e também não vê fiscalização nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que começar a cobrar do poder público, igual o Pavão falou, que a Marinha manifeste, que a Polícia Militar manifeste, que a Polícia Municipal manifeste, porque a gente que convive ali está vendo. Igual essas imagens de jet ski. Realmente, a gente não sabe dizer se é menor, se é maior. Olhando o vídeo, tem a impressão que é um homem, mas está de colete salva-vidas. Pode ser que tenha um biquíni por baixo e não seja um homem. E aí fica muito fácil de fraudar um processo na sequência, porque a legislação para menores é mais branda, vamos dizer assim. Então, você coloca um menor na frente do crime, que a punição não vai ser tão feia como deveria, ou do que fosse um maior. Então, assim, as imagens não dizem realmente quem está ali. Então, a fraude processual também é fácil. Enfim, eu acho que tudo isso serve para a gente cobrar uma posição, sim, do governo, que responda ao que está acontecendo, porque os nossos impostos são sempre pagos. Eles têm uma faixa de tempo, de horário para estar na praia e um espaço delimitado também. Não está liberado praia para cachorro em Santos a qualquer hora, em qualquer ponto da praia. É do lado do emissário submarino, em 2 faixas ali, e tem uma faixa de horário de manhã e tem uma faixa de horário à tarde. Não está liberado o cachorro na praia. Agora, você fala moto aquática ou jet ski? Eu acho que dá nos dois, né? Dá os dois. E outra coisa, Paulo, a gente está falando desses abusos, a questão de 1 ano, não chega a 2 anos, um rapaz, ele estava desenvolvendo tal velocidade com o jet ski após indo ali, passando a Ponte Pêncio, que veio uma marola e ele morreu, ele veio a óbito. Então, assim, o controle, pelo menos visualmente, a sensação que eu tenho como morador aqui da região, olhando para as praias, e olha, eu estou falando de sempre,
eu só vejo o barco da Marinha quando ele está chegando em Santos para fazer algum tipo de movimento, está parando aqui. Eu não vejo fiscalização da Marinha, da Capitania dos Portos, de forma ostensiva. E as corridas de jet ski aqui na Bacia de Santos, aqui nas Praias de Santos, ali em São Vicente, em Bertioga, são constantes. Não vejo fiscalização, porque para pilotar essa moto, não basta você comprar. Você tem que tirar a carta de arrais, que se chama, você tem que ter autorização da Marinha para você pilotar, você tem que ter treinamento para estar pilotando, você tem que usar colete salva-vidas, você tem uma série de situações. Eu não vejo... primeiro, as pessoas que têm moto aquática, jet ski, são de alto poder aquisitivo. Então a gente já começa enfrentando uma casta que tem totais condições de se posicionar juridicamente, tanto como foi o da menina, que está completando 10 anos agora de assassinada, que tentou-se tirar o menino, o pai, e colocar o caseiro como culpado. Ora, bolas, a gente já sabe que essa história é para colocar sujeira para baixo do tapete. Então, assim, tem que ter dinheiro, tem que ter autorização e tem que ter segurança. E, principalmente, fiscalização. Eu não vejo. Então, Marinha, por favor, faça alguma coisa, bota um barco, pelo menos que seja até aquele João Bobo de posto, sabe? Coloca ali pra gente imaginar que vocês estão ali, porque hoje os abusos estão absolutamente fora de controle. Um grupo de turistas, majoritariamente Praia Grande, comprou uma viagem de 2 dias, com hotel, com ingresso para o Parque Beto Carreiro Harold, em Santa Catarina, e na hora do embarque, no fim de semana passado, não tinha ônibus para todo mundo. O pacote custava entre 390 e 520 reais, e uma providência boa quando a gente compra uma viagem desse tipo, Pavão, é ligar para o hotel para saber se tem a reserva no nome, é ligar para a empresa de ônibus ou de avião, no caso é ônibus, para saber se tem a passagem, né? Porque o dissabor que essas pessoas tiveram foi muito grande. Teve gente que ficou esperando no sábado das 8 da noite à 1 da madrugada. Crianças. Com criança, e quando chegou não tinha embarque no ônibus, né? Paulo. A empresa prometeu que daria a viagem nos próximos finais de semana e responsabilizou o parque, né? Que por conta de medidas de Covid teria restringido o acesso. Vamos começar pelo fim, que a empresa não fugiu, né? Então, assim... antes da gente falar, olha, a empresa é picareta, a empresa ela está respondendo... a REP, né? REP Excursões. Ela não fugiu, os proprietários estão dizendo que vão colocar. Só que isso, sinceramente, é uma desculpa meia boca, né? Porque quem faz, como você acabou de falar, Paulo, quem faz uma excursão, quem organiza, quem abre uma empresa tem que estar estruturado para fazer isso. Porque é a própria empresa que tem que ligar para o hotel para saber. Porque se a gente, como passageiro, como excursionista, se a gente for desconfiar de tudo, então é melhor nem viajar. Mas é interessante você ligar para saber e tal. Só que é complicado. Vamos combinar que é um pouco complicado todo mundo. Então, a empresa, ela precisa ter essas informações, ela precisa se posicionar, ela precisa principalmente dar informações. Então, do jeito que ela fez, deixar criança na madrugada, gente que não viajou, pessoa olhar para o ônibus, imagina uma senhora estava com um filho, se não me engano, de 11 anos, o ônibus partindo e a criança, aquele ônibus que eu ia para o Beto Carreiro, é uma frustração que fica para sempre. Então, a gente precisa pensar nisso. Antes de mais nada, ver a empresa. Então, antes de vocês comprarem qualquer coisa, qualquer pacote, faça uma pesquisa. É a mesma coisa que eu falo para advogado, dentista, engenheiro, médico. Quer dizer, não vá num advogado que você abriu, olha, eu vou entrar aqui no doutor tal para saber se ele é bom ou não. Pergunte antes de você procurar um advogado, quando você vai fazer um tratamento dentário, procurar um médico, um engenheiro, se saber se a empresa está certa ou está não está. Neste caso específico, eu acho assim, não tem... Desculpa, REP Excursões. Vocês têm que ter mais organização. Não adianta vocês darem desculpas aos seus clientes, dizendo, vou devolver o dinheiro porque foi medida da Covid. A medida da Covid não foi feita na sexta para sábado.
Então a gente sabe que a coisa já estava. Então agiu errado o pessoal da Rep, mas por outro lado não fugiram às explicações. Então eu espero que indenizem as pessoas que procuraram e aquelas que quiserem fazer a excursão, que a coisa seja dada. Termina o problema? Eu acho que não, porque a frustração vai ficar para muita gente. Então, assim, andar com a perna, dar o passo menor que a perna, sabe aquelas coisas antigas? Então, se não dá para fazer 3 ônibus, faz um, mantém a qualidade. Agora, é aquela tal história, lotou 3 ônibus e no final só podia um, claro que vai dar uma chiadeira geral. Então, assim, para os donos da Rep Excursões, eu espero que vocês se organizem melhor e consertem essa bagunça. Para os clientes, pesquisem as empresas, certifiquem-se se outras excursões já foram feitas, se alguém já foi, porque mesmo as pessoas que foram, odiaram, falaram que não tinha, que tomaram banho no hotel por piedade do proprietário. Então, assim, é complicado. É complicado. Essas excursões de final de semana são muito mais atrativas, são atraentes, são sedutoras, o preço é barato. Só que é aquela história, vamos lembrar Margaret Thatcher, não existe almoço de graça. Se tá muito barato, se você vai comprar um celular de 4 e paga 500, não é legal. A mesma coisa, se a viagem custa 500, vai pagar 300, custa 1.000, vai pagar 200, tem alguma coisa errada aí. Duas coisas são importantes de serem faladas. Primeiro, que o mínimo que a empresa poderia fazer é, tem o telefone do cliente, quando você preenche a ficha, você coloca o seu telefone, avisa na manhã do dia do embarque, avisa no dia anterior, não deixa a pessoa ir lá e ficar esperando o ônibus. E a segunda coisa, que uma providência interessante também, o Marcelo Marçaioli e a Patrícia Gores, que são comentaristas aqui, me disseram, é dar uma olhada antes no site Reclame Aqui. Se tem reclamação da empresa, se a empresa não respondeu, toma cuidado, né, Camila? Paulo, a gente tem que tomar cuidado com vários pontos quando a gente fecha uma viagem. Um valor de R$300 por pessoa, por uma viagem do litoral paulista, né? Estamos saindo aqui da Baixada até o sul, onde se localiza o parque, tem gasolina, a gente tem que começar a raciocinar quanto custaria essa viagem. Então, assim, você vai, tem o transporte, tem a hospedagem, tem o parque em si, né? Quanto custa o ingresso do parque? Então, assim, um preço, tudo isso por R$300 por pessoa, eu já começaria a desconfiar, porque é um preço extremamente acessível e, digamos, até barato. Então, assim, não faz muito sentido. Então, começa a desconfiar daí o preço. Outra coisa, essa empresa, você já ouviu falar? Você conhece? Quem te indicou? Como que você chegou nela? Então, são vários pontos que a gente sempre precisa pensar. Porque, assim, o preço é tentador. Por R$300 conhecer o Beto Carreiro World deve ser... É super tentador. Todos nós gostaríamos de ir nesse valor. Mas faz sentido? Então, assim, é um pouco da gente começar a desconfiar. E outra coisa, falar que foi por causa de Covid... já está meio manjado isso, né? Nós já estamos há 2 anos e tanto enfrentando isso. Quem está reabrindo, né? As aberturas que estão acontecendo já estão com tudo isso previsto. Então não dá para dizer, o hotel reduziu capacidade, o parque reduziu capacidade, enfim, não cola isso. Então, assim, muita atenção, consumidor, muita atenção, porque diante a crise que nós estamos vivendo, diante de nossos desejos, né, de fazermos coisas, os preços acabam nos ganhando, vamos dizer assim, a gente acaba fechando viagens, até compras de outras coisas, achando que está fazendo certo, mas a gente esquece o tanto de picaretagem que tem por aí. Então, assim, atenção ao preço, atenção à origem da empresa, atenção a tudo. Eu acho que, assim, quando a gente contrata já uma empresa, você não quer ir checar se tem a reserva no hotel, a partir do momento que você está pagando alguém para ver isso, você já está excluída, você já não quer mais ter a dor de cabeça de que vai ter que checar tudo. Mas, gente, o preço estava muito, muito, muito barato perto do que é. Então, assim, vamos desconfiar. Igual o Pavão falou, um celular, que numa loja de rua, vamos dizer assim, de shopping, custa R$6.000. E você recebe uma oferta por 1,5, 2, também é para desconfiar, gente. Não é assim, infelizmente, não dá para a gente confiar em tudo.
E só a questão do preço já chama muita atenção. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira, 27 de janeiro, o Marcelo Pavão e a Camila Amorim, que são os comentaristas, Marcelo Pavão e Camila Amorim, os dois advogados, o Marcelo também é jornalista, que analisam as notícias com você, e são notícias para lá de interessantes. A gente já falou sobre o jet ski com manobras arriscadas em Bertioga, já falou sobre a viagem frustrada, a excursão frustrada de moradores prioritariamente de Praia Grande para o Beto Carreiro no final de semana passado. Agora, teve um caso, o Procurador-Geral da República deu uma canetada, são 1.100 procuradores da República federais. O Procurador-Geral é o Augusto Aras, nomeado pelo Bolsonaro. Ele deu uma canetada em dezembro e vários procuradores tiveram olerites de R$400 mil, de R$300 mil. Desse grupo de procuradores, o que teve o menor olerite foi de R$100 mil. Esse caso é muito interessante para a gente observar como é necessária uma reforma administrativa no Brasil, como tem privilégio indevido, porque aí eram licença-prêmio, retroativo ou equiparativo com outras classes do judiciário, um verdadeiro absurdo, Camila Amorim. Pois é, Paulo. A gente está falando, né, da viagem de R$300 das pessoas, que seria o sonho de consumo de muita gente, né, por ser um valor acessível e pagável no mundo atual, e a gente vê que tem gente ganhando salário de R$400 mil, que poderia pagar a viagem para todos e mais um pouco. É um pouco ridículo que a gente está vivendo no Brasil com essas notícias, né? Que a gente descobre esses olerites, descobre cada vez mais para onde está indo o nosso dinheiro. E para onde não está indo, né? Que é onde deveria, saúde, educação, que a gente pôde ver que é onde foram os maiores cortes agora do governo federal. Então, assim, Paulo, é uma coisa que eu acho que eu, como muita gente, a gente fica sem ter o que falar. Tamanha a nossa indignação. Porque você perceber que tem gente ganhando R$400 mil, enquanto tem gente morrendo de fome porque não pode comprar 1 quilo de arroz a R$20, R$30, é uma coisa assim que é a disparidade do nosso país, é a falta de vergonha na cara mesmo de quem está roubando. Primeiro que assim, você esfrega uma coisa dessa, você tem... como que você aceita ganhar isso? Então assim, você sabe que não é seu, você recebe e aceita. Não é um tudo bem, né? Não é uma coisa da sua realidade, enquanto você percebe que tem gente que não tem nada. Então, assim, cara de pau, deve ser investigado, devem ser esses procuradores federais, devem ser condenados, devem responder criminalmente a isso. Porque esse dinheiro não é deles, esse dinheiro é nosso. Então, assim, mais um ponto de reflexão para nós brasileiros. O que nós queremos para o nosso país? A gente vai continuar aceitando esse tipo de coisa? Não é ilegal, né? Porque está previsto em lei. Na verdade, é ilegal, né? Porque o teto máximo de salário no Brasil é o do juiz do Supremo, que é R$39 mil. Por artimanhas, por artifícios, os procuradores federais, os juízes, os desembargadores, acabam acrescentando penduricalhos, né? Que a gente fala, ao salário, e chega nesse absurdo. Ou seja, é uma maneira de driblar a lei para receber acima do teto do país. E o pior, esse dinheiro é o da pessoa que ganha salário mínimo e paga imposto quando compra o quilo de arroz que a Camila citou no supermercado. Ela está pagando o imposto que vai para a federação e vai pagar esse penduricalho absurdo, imoral, indecente do procurador da República. Olha, Paulo, a gente precisa ampliar um pouco, talvez, o leque, porque qual que é a situação que se encontra? O Ministério Público Federal, a partir da Constituição de 88, Procuradoria-Geral, toda aquela história,
quando foi criada, há um orçamento próprio para eles. Tá? Então, eles recebem uma dotação orçamentária bem poupuda e com esse dinheiro é que eles fazem os pagamentos. Então, o dinheiro é separado, é gerido pela Procuradoria-Geral da República para ser pago. Da mesma forma, nós temos isso nos tribunais, então, há uma dotação orçamentária aonde o presidente e o colegiado da administração decidem o que vai fazer. Então, nós estamos falando de olerites de R$400 mil, que são diferenças, são coisas que foram sendo puxadas, e aí, de repente, fala assim, nós temos aqui alguns milhões no caixa, então vamos pagar essas diferenças todas. Aí, numa canetada, eles pagam todas essas diferenças. Olha que felicidade. Isso não ocorre só no Ministério Público, isso ocorre na magistratura, no Ministério Público, ocorreu recentemente na Presidência da República, que, ao contrário de tudo que se espera de um governo durante uma pandemia, simplesmente liberou o teto. Então, hoje, quem é militar da ativa e está num cargo civil, recebe como militar e recebe como civil. Então, somando os dois pagamentos. Recentemente, foi semana passada, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou o auxílio alimentação dos senhores desembargadores. Olha que bonito. Foi quase 300% de aumento. E isso a gente vem assistindo, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado. A gente não pode esquecer que recentemente houve uma canetada que os senhores comissionados do governo vão todos de classe executiva para poder esticar as pernas. A gente comentou até aqui. Então, assim, no momento em que a gente está falando que não para de crescer o número de desempregados, no momento que a gente fala que as pessoas estão comprando, não é nem mais o pé da galinha, é a unha da galinha para fazer farinha para poder comer. Nós estamos falando de pessoas que estão catando comida no lixo. Nós estamos falando de pessoas que estão falando em aposentadoria, mas não recolhem. Ao mesmo tempo, nós temos que todos esses servidores, eles próprios se auto-homenageiam. Então, a Procuradoria-Geral da República que dá essa canetada, o Tribunal de Justiça, as câmaras municipais, todo mundo estão fazendo a farra com o dinheiro público. Aí eu pergunto, onde está o óleo? O óleo é o povo, que está assistindo calado, está assistindo mudo, está assistindo impassível a tudo isso que está acontecendo. Então está na hora do povo brasileiro começar a abrir a boca, a falar um basta para isso. Porque esses servidores, eles estão lá para servir ao povo e não se servir do povo. Hoje o que a gente tem esse povo, ele se serve do dinheiro, ele se coloca como prioridade enquanto a população está desempregada, passa fome. Então é uma vergonha o que acontece com essas castas do serviço público que decidem quanto ganham, como que vai ser, aumentam o salário, fazem tudo, enquanto a população não tem aumento, o trabalhador real não tem sequer ganho real há anos e a maioria está na informalidade porque não tem emprego formal. Enquanto isso, senhores procuradores, ministros, vereadores, deputados, senadores, governadores, todo mundo com a farra da caneta. É um país que tem a justiça social como o Japão, a diferença entre o menor salário e o maior salário numa empresa é de 4 vezes maior. Então, o presidente da empresa ganha 4 vezes mais que a pessoa que está iniciando numa função simples na empresa. Essa é a justiça, né? Porque cada um responde só por uma vida, né? Ou pela vida de uma família. Não existe, é um absurdo. Aí o Pavão definiu bem, são castas do serviço público. A grande maioria dos servidores públicos, professores, enfermeiros, varredores, faxineiros, merendeiras, não ganha isso, né? A grande maioria não tem esse salário. Quem tem esse salário é essa casta. Em São Paulo aconteceu um caso muito interessante, Pavão. Um cliente foi olhar a vitrine de uma joalheria no shopping Cidade Jardim, veja bem, uma relojoaria, joalheria no shopping Cidade Jardim, um dos shoppings mais elegantes de São Paulo. Talvez, né, o mais
É que tem o Iguatemi, né? Não, mas não chega. O Cidade Jardim, ele está acima do Iguatemi, do JK. É a nata da nata da nata de São Paulo que frequenta o shopping. Quer dizer, a nata da nata não. A nata da nata vai para Miami, Paris. É o povo que está passeando por São Paulo, vai no Cidade Jardim. Veja, shopping Cidade Jardim, o cliente vai na vitrine da joalheria e viu um relógio igualzinho a um que ele tinha sido roubado dele, um relógio de R$98 mil. Ele entrou na joalheria, pediu para ver o relógio, fotografou o número de série, chegou em casa, viu a nota fiscal do que tinha sido roubado dele, era o relógio dele. Ele voltou na joalheria com a polícia. E aí a polícia descobriu dezenas de relógios roubados sendo vendidos numa joalheria do shopping Cidade Jardim, Pavão. Então, Paulo, eu vou contar a minha experiência. Eu estive no final do ano passado... Nessa joalheria? Não nessa, eu não sei. Eu tirei até foto, porque para mim... Então, eu sou cinéfilo e sou fã da franquia do James Bond. E numa relojaria lá do Cidade Jardim, eu tirei foto, o relógio do James Bond, que ele usa no filme, estava R$ 62.400. Eu tirei foto, coloquei no Facebook, é onde o mais perto que vai chegar esse relógio de mim é uma foto no Facebook. Então, assim, eu fico estarrecido, Paulo, porque é um shopping da classe alta de São Paulo, é um shopping que você vai comprar um relógio desse, vai pegar uma nota fiscal e você pode ser depois, quem comprasse esse relógio podia ser acusado de receptação. Então, assim, e pior, Paulo, quando você chega no ponto da polícia, entrar na relojoaria e ter dezenas de relógios receptados ou roubados, ou, enfim, de toda sem procedência definida, então a coisa é muito séria. Se as autoridades quisessem realmente apurar, então tinha que fazer uma devassa em todos os shoppings de alto padrão, em tudo que é lugar, porque não é só na galeria lá, Pajé, que vende essas porcarias. Um produto de receptação numa relojaria de alto padrão. É assustador, Paulo. O dono da relojaria, ele apresentou aos policiais um documento de que aquele relógio de R$98 mil tinha sido deixado na joalheria em consignação. Então, que o dono tinha usado a joalheria para vender o relógio, mas não convenceu... E os outros, Paulo? Né? E os outros? O documento não convenceu ninguém, Camila. Pois é, Paulo, como o Pavão acabou de dizer, e os outros? Vale dizer que não foi só um relógio que foi apreendido na loja de luxo do Cidade Jardim, mas sim foram muitos outros, né? Salvo engano, quase 100 relógios foram apreendidos. Todos pela fumaça do mesmo motivo. E até a gente pensa assim, irônico, né? Um promotor de justiça foi furtado, salvo engano, no município de Osasco, levaram o relógio dele de R$98 mil, aí você vai passear no shopping e encontra o seu próprio relógio na vitrine à venda. Então, assim, o promotor foi muito perspicaz, né? Eu nunca tive um objeto nesse valor, eu imagino que quando a gente tenha um objeto nesse valor e depois vá num lugar e veja o seu próprio relógio, que você identifique de alguma maneira. Não devem existir muitos relógios desses por aí. Mas a gente até pensa, né? Você vai num shopping e acha que está seguro ao fazer uma compra. E não é bem assim, né? Então, assim, mais uma vez, gente, vamos desconfiar de tudo e de todos. Nem num shopping de luxo, que eu acho que hoje em dia, vamos dizer, ao meu ver, é um dos maiores shopping em ostentação que a gente tem em São Paulo, você está seguro para fazer uma compra. E uma compra nesse valor não é qualquer comprinha, né? Nós não estamos falando de um dinheirinho, estamos falando de um dinheirão. E assim, quem comprasse esse relógio poderia ser, como o Pavão colocou, poderia sim ser responsabilizado por receptação. Então, a coisa é muito séria. Então, nós consumidores, mais uma vez, temos que correr atrás dos nossos direitos, temos que correr atrás do que estamos comprando para ter certeza que não vamos estar sendo cúmplices em nenhum crime. Ou seja, pelo programa que a gente está tendo hoje, se tiver alguma coisa muito barata, como uma viagem para o Beto Carreiro por R$390, desconfie. Você deve desconfiar. Tem o site Reclame Aqui, né?
que você pode olhar se tem reclamação contra aquela empresa. Se tiver alguma coisa muito cara, muito luxuosa, desconfie também. Pode ser que seja uma joalheria fake montada para vender produtos roubados. Só para complementar, essa informação da relogeria que o produto ficou em consignação, ela cai imediatamente. Porque se você deixa um produto em consignação, se você... Não precisamos nem ser especialistas. Se você tem uma relojaria, eu chego lá com um produto desse nível para te deixar em consignação, no mínimo eu vou pedir o certificado de garantia, eu vou pedir o certificado de origem e vou pedir a nota fiscal. Porque senão eu sou o receptador. Então, assim, senhor dono da relojaria, procura um advogado melhor, esse não está funcionando. A gente volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. A Camila Morim e o Marcelo Pavão, do time de comentaristas daqui da TV Cultura Litoral, analisam as notícias com você. Você, telespectadora à noite, com certeza está sintonizado aqui na TV Cultura Litoral, se você mora no litoral, na TV Cultura, na Rede Cultura, e está assistindo ao Periscópio, ao Metrópolis, Periscópio Notícias, né? Está assistindo Em Busca de Kardec, está assistindo o Jornal da Cultura. Mas o telespectador que não é da cultura e que gosta de novela, quais as opções que ele tem hoje? Tem o SBT, né? Carinha de Anjo, tem a Globo, Um Lugar ao Sol, tem a Record, a Bíblia, e tem o Ministério da Saúde, né? Com a novela da vacina pediátrica. Pelo amor de Deus, cada dia é um capítulo isso, Marcelo Pavão. A Anvisa aprovou a vacina pediátrica da Pfizer dia 16 de dezembro, depois, em começo de janeiro, agora no começo de janeiro, aprovou a da Coronavac, né, na semana passada. As crianças vão voltar para a aula, a maioria não vacinada, olha, 16 de dezembro, deu tempo. E cada dia tem um capítulo novo. Pede atestado do médico, não pede atestado do médico, matou 4 mil crianças, não matou criança nenhuma. Como que é isso, hein? Não, e hoje aconteceram cenas... Qual novela você prefere dessas coisas? Gente, a novela do Ministério da Saúde é a que me deixa mais triste, né? O ministro da mentira, Você chora quando vê? É claro. O Queiroga, coitado, o ministro Queiroga, ele quer ser deputado federal. E para ser deputado federal, ele precisa continuar no governo para fazer suas alianças. Então, ele é o puxa-saco mor do presidente. Só que é aquela coisa, ele está entrando no seriado Chaves, né? Aquela coisa do se colar, colou. Então, o Ministério da Mentira, desculpa, da Saúde, ele vem e solta uma nota dizendo que o kit Covid que é o que tem que ser colocado, que a vacina das crianças não é recomendada, que tem que tirar a abreu-grafia, tem que tirar passaporte, tem que tirar não sei o quê para poder vacinar a criança. Aí há uma grita geral no país todo. Toda a comunidade médica falou, isso é um absurdo. Então vamos refazer. Aí entra naquele personagem do Grande Otelo, lembra? Aquele olha, cloroquina não vale, mas fala diferente. Então olha, kit Covid não tem eficácia. Aí vem o professor Raimundo, desculpa, o Jair Bolsonaro, e chamou hoje o ministro da mentira, porque não está gostando. Falou, você não está mentindo o suficiente. Né? Porque o secretário de Ciência e Tecnologia, lá, o doutor Angotti, que é defensor de tudo que a ciência não aprova... Ele é secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E cotado para ir para uma diretoria da Anvisa. Isso, e membro do setor bolsonarista. É um defensor, amigo pessoal do deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive. E aí, hoje, o ministro da Saúde, o Queiroga, foi chamado pelo Bolsonaro para falar assim, olha, vamos afinar o governo. Ou você... Porque o Ministério da Saúde falou que o kit Covid tem que ser aplicado, e o próprio ministro, num súbito momento de lucidez, falou que não. Ele deu uma entrevista e falou, porque ele está negando tudo. Assim, vai chegar o momento que esse Marcelo Queiroga vai ser até expulso do exercício profissional, porque ele está indo contra tudo o que a medicina prega.
Então, assim, é uma novela triste, é uma novela que já devia de ter acabado, é uma novela que os atores são péssimos, o enredo é ridículo, o tema é patético, mas é a novela governamental, né, Paulo? Camila, você está acompanhando essa novela também? Paulo, eu tô ouvindo o Pavão aqui, tô rindo, porque tudo que ele fala é absolutamente coerente. A gente não tem nem o que tirar nem pôr. Virou uma novela, um dramalhão mexicano, o nosso Ministério da Saúde, as posições do nosso governo. A gente vai na contramão do mundo, né? E não é possível que ninguém perceba isso. A vacina pediátrica, assim como a vacina adulta, são essenciais. Se a gente está tendo qualquer mínimo de controle hoje, é por conta da vacinação. E está mais do que comprovado que as crianças devem ser vacinadas. Inclusive, na área do direito da criança e do adolescente, quem não vacina seus filhos tem punição. Então, assim, não é só uma questão do governo achar se deve ou se não deve. É uma obrigação vacinar as crianças. Novamente, eu bato naquela tecla. Você deixou de vacinar contra a meningite, contra sarampo, contra qualquer doença? Quando você foi vacinar, você perguntou de quem era a vacina, a marca da vacina, você perguntou há quanto tempo ela existia, você fez essa CPI, vamos dizer, da vacinação, da meningite, de tudo isso? Não, gente. A gente, assim, concordo que a gente ainda não tem muita noção do que pode acontecer daqui para frente. Não temos nenhuma. Mas a gente sabe que a vacina tá curando, tá salvando vidas. Então, o que a gente vai fazer? Não vou vacinar? Óbvio que não, vamos vacinar. E, inclusive, nós adultos, eu estou ansiosa para dia 3, agora já tomar minha terceira dose. Você deixaria seus filhos sem vacina, Paulo? De jeito nenhum. Inclusive, uma pesquisa do Hospital das Clínicas mostrou que os efeitos persistentes da Covid em crianças atingem quase metade das crianças. 43% ficam 12 semanas com os efeitos persistentes. Então, é trágico, assim, é muita crueldade lutar contra a vacinação da criança. Que a vacina preserve uma vida de criança, já vai ter valido a pena vacinar todas as crianças brasileiras. Agora, 12 semanas de sintomas para 43% das crianças que contraem Covid é muita semana, é muito efeito persistente. Agora, desculpa te interromper, mas piorar ainda, você não viu as vacinas da Janssen? Milhares e milhares de doses da Janssen estão paradas lá, só foram distribuídas 9 mil de 40. Quer dizer, qual é a justificativa que tem que essas vacinas estão paradas? E é muito difícil de entender qual é a resistência, por que o Ministério da Saúde é adversário da vacinação e o presidente Jair Bolsonaro é adversário da vacinação. Eu tenho a impressão que o pior momento do presidente Jair Bolsonaro, de muitas barbaridades que ele já fez, foi quando ele considerou uma vitória pessoal dele a suspensão dos testes da Coronavac, uma vacina que está sendo testada para imunizar contra uma doença que mata centenas de milhares de brasileiros. Ele considerou a suspensão dos testes no ano passado pela morte de um voluntário, ele considerou uma vitória pessoal dele. Depois, a morte do voluntário foi apresentada como suicídio e os testes continuaram. Agora, Camila também tem um exemplo de mau atendimento de paciente com suspeita de Covid, não é, Camila? Paulo, não é nem a suspeita de Covid, foi a postura do hospital. Eu tive semana passada no Hospital Frei Galvão, em Santos, com suspeita de pedra no rim. Além do hospital estar totalmente lotado, o tempo que eu fiquei lá, não tiraram a minha febre, não mediram temperatura, não escutaram o pulmão, ou seja, nós estamos em plenos tempos de Covid. Como todo mundo deve ter percebido, semana passada eu estava meio fanha, mas não era Covid. Só que assim, você chega num hospital tossindo e fanho. Qual que deve ser o primeiro procedimento desse hospital? Medir temperatura, escutar pulmão, pressão, nada disso foi feito no Hospital Frei Galvão. Eu estava com pedra no rim, ok, mas eu fiquei um pouco abismada, porque um hospital lotado como estava e ninguém passou por esses procedimentos básicos. Então, assim, fica um alerta para as pessoas, para todos nós, de modo geral.
cobre do hospital uma posição coerente. Eu não estava me sentindo bem, acabei deixando passar essa postura do Hospital Frei Galvão. Mas hoje eu fico vendo quanto eu fui mal atendida. Um hospital que tinha a obrigação, né, justamente para não perguntaram se eu estava vacinada, não perguntaram nada. E assim, o mínimo, né, que a gente espera, principalmente em tempos de Covid, é que quando nós estamos fragilizados, que nós não tenhamos essa iniciativa, que o pessoal da área de saúde tenha automaticamente essa postura de verificar os sinais vitais básicos. Mas não, ouvi dizer, eu estive no Hospital Frei Galvão e passei por essa situação. Vamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo ao Marcelo Pavão e à Camila Morim a participação como comentaristas, agradecendo a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, antenada, esperta, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 na tarde, ou de meia-noite, ou até um pouquinho depois na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você que você merece.